Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. A gente estava aqui em casa fazendo culto doméstico e Deus começou a falar com a gente através das palavras e aí eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou conosco. Atos capítulo 20, versículos 7 ao 12. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Paz do Senhor, irmãos. Então, como eu tinha dito, nós estamos aqui fazendo nosso culto doméstico, porque estamos aqui nessa quarentena de coronavírus. Estamos passando por uma situação terrível, né? No mundo inteiro, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com pânico, e é natural que estejam, né? Pelo que tem acontecido. Mas essa palavra falou da seguinte forma: às vezes, irmãos, eu e você, nós somos a igreja de Cristo, certo? Às vezes nós acabamos dormindo, distraídos com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas lá de fora. E quando eu falo as coisas de fora, eu não digo aqueles, nossa, pecado, coisas terríveis que geram escândalo e nos fazem sair da comunhão com Cristo, não. Eu falo de coisas pequenas, eu falo de coisas supérfluas. Acabamos entrando na rotina, indo nos cultos como se fosse mais um culto, até que de repente vem um vírus desse e faz todo mundo ficar em casa. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Eu fiquei refletindo, pensando assim: se isso não acontecesse, quando é que eu iria marcar um culto doméstico na minha casa? Eu acho que eu não ia marcar. Lógico que nós estamos orando, estamos participando dos cultos da nossa igreja, estamos fazendo, mas será que estamos realmente ligados nisso que estamos fazendo, ligados com Cristo? Será que nós aparentemente não estamos na igreja, mas na verdade estamos distraídos na janela e caindo? Não sei, irmãos, mas eu tenho a impressão que Deus permite, às vezes, essas quedas acontecerem para que a gente venha se levantar, ou melhor, que Deus venha nos levantar e nos despertar. Uma outra palavra também que falou muito em nossos corações, eu vou até ler aqui, em Mateus capítulo 16, só vou ler somente um versículo, Mateus 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, essa passagem também é bastante conhecida. Jesus estava com seus discípulos numa cidade pagã, muito idólatra, até tinha o nome de um imperador romano. Era um lugar que os judeus não gostariam de estar, não gostavam de estar. Era um caos. Era um caos de idolatria, era um lugar terrível. E em meio àquele caos, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? Ele faz uma indagação para os discípulos entenderem realmente quem ele era. E aí Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então responde: e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, aqui, sabe a lição que eu tiro aqui desse texto? Que mesmo em meio ao caos,
que mesmo em meio à desordem, que mesmo em meio às piores situações que nós podemos nos encontrar, nós devemos nunca nos esquecer de quem é Jesus. Saber quem é Jesus. Porque sabendo quem é Jesus, nós vamos entender quem nós somos. E nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. E nós somos feitos para glorificar a Deus. Vamos nos lembrar que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é o cabeça. Ele manda, Ele desmanda, Ele abre e fecha a porta. Ele cuida de cada um de nós. Por isso, não entre em pânico. Não fiquem amedrontados. Não. Mantenham a calma. E vamos fazer a nossa parte como igreja. Vamos se posicionar e tomar a frente, despertar, não ficar na janela distraído e ser a igreja de Cristo. Eu fiquei muito feliz com a posição dos nossos líderes por suspender os cultos. Por quê, irmãos? O mundo, ele está em pânico. Ele está totalmente preocupado. E se nós continuarmos se reunindo em grandes multidões, nós estamos passando a mensagem para o mundo que a igreja é uma igreja irresponsável, que é uma igreja que não se importa com o que está acontecendo. E não é essa a mensagem que a igreja tem que passar para o mundo. A mensagem é que nós se preocupamos, nós se importamos e nós estamos tomando as medidas necessárias para o bem de cada um. Mas nem por isso, nem mesmo nós não indo na igreja, ali no templo, nós não deixamos de ser igreja, porque nós podemos estar em nossas casas, sendo luz do mundo, orando, lendo a palavra, pregando através de vídeos entre outras plataformas, redes sociais, fazendo a nossa parte, sendo igreja, levando o amor de Cristo e a paz a todos. Irmãos, vamos usar esse momento para refletir. Vamos usar esse momento para parar e pensar na nossa vida como igreja. Agora nós temos mais tempo de ficar em casa, mais tempo para refletir, mais tempo para ler um pouco mais a Bíblia. E até culto na casa, não é? Se Deus está permitindo isso, então vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Amém? Deus abençoe, um forte abraço. E lembre-se, nós somos a igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O vento vai passar, irmãos, e tudo vai se normalizar e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Deus abençoe.